amores! Eu sou a professora Thaís e essa é a aula de Ciências para a turma do 7º ano. Na aula de hoje, nós continuaremos o nosso estudo sobre o reino protista, mas estudando as algas. Lembra que na aula anterior a gente falou sobre os protozoários e falamos sobre as classificações dele através das estruturas locomotoras? Pois é. Entre os protozoários e as algas, nós encontramos um grupo de seres vivos que engloba os indivíduos do reino protista. Reconhece esse desenho? Então, é o Sr. Plâncton, do Bob Esponja. Os plânctons são organismos microscópicos que fazem parte da base da cadeia alimentar da vida marinha. Eles são imprescindíveis para o equilíbrio ecológico do ambiente marinho, aquático como um todo. E os plânctons, eles podem ser classificados em dois grupos distintos, os zooplânctons e os fitoplânctons. Os zooplânctons, olha esse termo, zoo, lembra o quê? Zoológico? Então, o que a gente encontra no zoológico? Não são animais? Os zooplânctons, então, eles são comparados a animais quanto à sua busca por alimento. Eles são heterótrofos. Já o fitoplâncton, olha só esse comecinho. Esse fito, lembra fitoterapia, que está relacionado às plantas? Pois é. Os fitoplânctons são os organismos microscópicos autótrofos, ou seja, que produzem o seu alimento. Ó só. Os zooplânctons são os heterótrofos. Os fitoplânctons são os autótrofos. Como zooplânctons, nós vamos encontrar algumas espécies de protozoários, algumas espécies de bactéria, temos ainda pequenos crustáceos e larvas de alguns animais. Já no caso dos fitoplânctons, nós só vamos encontrar dois, que são as cianobactérias e as algas unicelulares. Olha só, professora, o que o desenho do seu plâncton do Bob Esponja tem a ver com isso? O seu plâncton é um plâncton. E adivinha, será se ele é zooplâncton ou ele é fitoplâncton? Pela aparência a gente não consegue ver, porque ele é verde. E aí aquela ideia de que verde é planta e planta é fitoplâncton não vai valer nesse momento. Porque o que vai valer está relacionado à alimentação dele. O seu plâncton, por acaso, ele produz o seu alimento? Ou ele adora um hambúrguer de siri? Né? Se ele gosta do hambúrguer de siri, quer dizer que ele não produz o seu alimento. Assim, o seu plâncton é um zooplâncton. Tanto os zooplânctons quanto fitoplânctons estão agrupados no reino protista, mas não apenas nele. Lembra, eu falei que tem zooplânctons que são bactérias e fitoplânctons que são cianobactérias, que estão no reino Monera, tá bom? Então tem essa diferença. Mas eu posso encontrar exemplares de zooplânctons no reino protista e exemplares de fitoplânctons no reino protista. Os zooplânctons, alguns exemplares de protozoários e o fitoplâncton, as algas unicelulares. Algumas delas, tá bom? Plâncton, ok. Vamos aqui falar sobre as algas, que são outro grupo de representante do reino protista. Lá nas aulas anteriores, a gente viu que os protozoários apresentam características específicas deles, que se eu botar numa listinha, eu vou saber que é um protozoário seguindo essas características. As algas também são assim. As algas, elas podem ser unicelulares e podem ser pluricelulares. Antigamente, as algas eram classificadas no reino vegetal. Aí decidiram separar. As unicelulares vieram para o reino protista e as pluricelulares ficaram
lá no reino vegetal. Recentemente, leia-se há uns 15 anos, super recente para a ciência, né? Então, uns 15 anos atrás, as algas vieram todas para o reino protista. Então, eu vou ter as algas do grupo unicelular, ou seja, aquelas algas que são unicelulares, e também terei a presença das algas pluricelulares. Todas elas vão ter as células do tipo eucarionte, tá bom? Isso quer dizer que ela vai ter o núcleo organizado, delimitado por uma membrana nuclear. Elas são aeróbias, ou seja, elas vão precisar do oxigênio. E autotróficas ou autótrofas, tanto faz, está certo. Nesse caso, quer dizer que elas produzem o seu alimento através da fotossíntese. E na fotossíntese, eu vou ter a utilização do gás carbônico e a liberação do gás oxigênio, ok? Mas isso não quer dizer que elas não utilizem o gás oxigênio, tá bom? Elas precisam do gás oxigênio para sobreviver. Por isso são aeróbias. Na aula de hoje, a gente vai ter um foco especial nas algas unicelulares. A ciência nos facilitou a vida nesse momento, quando ela estipulou que nós teremos 3 grupos de algas unicelulares e 3 grupos de algas pluricelulares. Na aula de hoje, a gente vai ver os 3 grupos unicelulares. Então, não preciso repetir que cada uma delas apresenta apenas uma célula. Vamos falar sobre as diferenças entre elas. Sim, tudo bem. Os nomes são tanto quanto estranhos, né? Sabe o que isso quer dizer? Que você vai ter que estudar. Quanto mais você lê o material, mais fácil vai ficando. Então, não tem só como foco assistir essa aula. Dá uma lida no seu livro, bota esse material no seu caderno e leia pelo menos umas 3 vezes por semana, tá bom? Vamos ao estudo das algas unicelulares. O primeiro grupo de alga unicelular que eu tenho são as Euglenophyceae. Esse nome está relacionado ao seu exemplar, que são as euglenas. Quais as características destas algas? A sua grande maioria é de água doce. Então, não é que você não vai encontrar na água salgada. A gente vai encontrar, mas é uma quantidade irrisória perto da quantidade na água doce. Ela é flagelada. Lembra do estudo do protozoário? Que eu tenho lá nos protozoários, aqueles que são flagelados? Então, as euglenophyceae também são flageladas. Apresentam um flagelo todinho, que é aquela estrutura que parece uma cauda, que é grande e que tem um movimento de chicote, tá? Uma característica muito interessante das euglenophyceae é que elas praticam a fagocitose. Como assim, professora? Bem, elas produzem o seu alimento através da fotossíntese. Mas caso onde ela está, na profundeza que ela está, não chegue energia solar para ela produzir a fotossíntese, ela pode sair por aí fagocitando alguns plânctons. Diferente, né? Ela vai fagocitar o seu alimento quando não existir a possibilidade de produzi-lo através da fotossíntese. Por isso que tá aqui, ó, elas fagocitam. Em última instância, para literalmente não morrer de fome.
A senhora quer dizer que as outras vão morrer de fome se não conseguirem fazer a fotossíntese? Sim, eu quero dizer isso. Tadinhos. As diatomáceas, que são o segundo grupo de algas unicelulares, elas podem ser encontradas tanto em água doce como em água salgada, de uma forma meio que equilibrada. Ela tem uma cor amarelo dourada, então já vem uma característica que diferencia ela de cara das euglenas, tá? Ela apresenta a clorofila, que é um pigmento que vai ajudar ela no processo de fotossíntese, e a fucoxantina, ó, fucoxantina. Essa fucoxantina é a substância responsável por essa cor amarelo dourado. E ela está presente dentre as algas unicelulares apenas nas diatomáceas. O terceiro grupo de algas unicelulares são os dinoflagelados. Ó, não é de dinossauro não, tá? Esse di aqui vem de 2 e são 2 flagelos. Elas são diferentes das euglenas, porque as euglenas apresentam apenas um flagelo. Os dinoflagelados apresentam 2. As diatomáceas nenhum. Os dinoflagelados são marinhos em sua grande maioria. Existem algumas espécies que estão de água doce, mas é uma quantidade bem pequenininha. Por isso, a gente especifica que os dinoflagelados são, em sua grande maioria, marinhos. Eu encontro nos dinoflagelados algumas espécies que são planctônicas, ou seja, fitoplânctons. Ela também tem uma cor característica, que é a cor avermelhada, e apresenta no seu interior pigmentos como a clorofila e a peridinina. Mais um nome estranho para a lista. Vamos repetir? Peridinina. Essa peridinina que é responsável pela cor avermelhada dos dinoflagelados. São nomes estranhos, mas que vão ajudar vocês a diferenciá-los de cara. Então, ó, falei que ela é unicelular, falei que ela é eucarionte, falei que ela é autótrofa. Entrei nas algas, tá? Se eu te disser essas 3 informações, já só sobra as algas unicelulares. Unicelular, eucarionte e autótrofo, certo? Professora, e as plantas? Elas são pluricelulares. E aqui eu vou ter 3 classificações diferentes: euglenofícias, diatomáceas e dinoflagelados. Euglenofícios das euglenas apresentam um flagelo. Diatomáceas, ela tem uma cor dourada e apresenta a fucoxantina. E no caso dos dinoflagelados, eu tenho 2 flagelos, espécies planctônicas, a cor avermelhada por causa da peridinina. Simples, super simples, né? E eu ouvi você falando, só que não, para com isso. Já falei, tem um monte de palavras interessantes e diferentes que você precisa praticar. Quanto mais você praticar, mais fácil o conteúdo vai ficar. Então, faça a leitura do livro e faça o registro no seu caderno do material da nossa aula. A gente se vê na próxima aula, quando a gente for estudar as algas pluricelulares e comparar elas sempre com as unicelulares, ok? Beijo no coração e até a próxima!